Olá, olá a todos, olá a todas, a professora Giovana por aqui novamente. Vamos então continuar estudando o casamento. A partir de agora, então, nós vamos falar a respeito dos impedimentos matrimoniais. Então, pessoal, vejam que na nossa aula anterior, nós falamos a respeito das formas de casamento, das modalidades de casamento, falamos um pouco a respeito de um dos requisitos fundamentais para a celebração do casamento, que é a capacidade específica que os nubentes devem ter. E agora, então, nós vamos falar de algumas situações que, se existirem, elas são verdadeiros empecilhos para a realização do casamento, que são os chamados impedimentos matrimoniais. Então, os impedimentos matrimoniais são barreiras ou são obstáculos estabelecidos pelo nosso legislador civil que faz com que aquela união, aquele casamento entre aquelas pessoas não seja possível de ser realizado, porque se caso ele for realizado nessas condições, ele vai ser realizado em desacordo com a moral, com os bons costumes, não só da sociedade, mas também com a moral familiar, tá certo? E tanto isso é verdade que, segundo o nosso legislador, os casamentos celebrados com impedimentos matrimoniais acarretam na sua nulidade, ou seja, os casamentos são declarados nulos de pleno direito. Então, o legislador, quando ele estabeleceu o rol taxativo das causas que impedem a formação do vínculo matrimonial, ele estava tentando ali preservar não só a eugenia, como também preservar a moral familiar. Porque, uma vez realizado o casamento nessas condições, a sua celebração acaba acarretando uma repulsa social, uma repulsa moral, e são inconvenientes à sociedade e, sobretudo, aos próprios nubentes, tá certo? Em linhas gerais, então, pessoal, as modalidades de impedimentos matrimoniais são as seguintes, que estão lá previstas, como eu já lhes disse, no Código Civil de forma taxativa. O casamento dos ascendentes com os descendentes, casamento entre pais e filhos, avós e netos, bisavós e bisnetos e assim por diante. Casamento de pessoas unidas pelo parentesco por afinidade em linha reta, ou seja, a nora que se casa com o sogro, o genro que se casa com a sogra, tá certo? São aqui alguns exemplos de parentesco na linha reta por afinidade e que, uma vez unidos, as pessoas que se encontram nessa situação causam uma repulsa social, causam uma repulsa familiar, porque os sogros, eles fazem às vezes, dentro da linha de parentesco, da linha reta de parentesco, fazem às vezes do pai e da mãe dos nubentes. Então, casar sogro com a nora e genro com a sua sogra equivaleria ao mesmo que casar com os pais biológicos. As pessoas unidas pelo parentesco civil, que é o caso da adoção, então adotante casando-se com o adotado, que também nós estamos nessa mesma linha de raciocínio, essa repulsa moral, essa repulsa familiar, porque nós estamos também aqui, apesar da adoção, de ser um vínculo civil, de as pessoas não terem ligações consanguíneas, mas aqui nós estamos constituindo uma família, adotante e adotado fazem às vezes de pais e filhos. Os irmãos não podem casar entre si, existe um impedimentos matrimoniais para os irmãos se casarem, ainda que sejam irmãos adotivos, porque, como eu lhes disse há pouco, o parentesco por afinidade, ele acaba sendo um reflexo do parentesco na linha reta, que é o parentesco por consanguinidade, e os parentes colaterais até o terceiro grau, inclusive. Nós vamos verificar na próxima aula a questão do parentesco, mas o parentesco colateral até o terceiro grau, que seria os casamentos entre tios e sobrinhos, entre primos. Vejam que, entre primos não, primos são parentes de quarto grau. Seriam, então,
o parentesco, principalmente entre sobrinhos e tios. Contudo, a nossa legislação abre uma exceção. Tios e sobrinhos podem se casar, não constitui impedimento matrimonial, desde que seja apresentado, junto ao processo de habilitação para o casamento, um exame médico, um laudo médico, que comprove que não existe nenhuma possibilidade de eugenia, né? E também que, uma vez feito o casamento entre essas pessoas, os filhos advindos dessa união não correm o risco de ter nenhum problema de saúde, nenhuma doença grave, justamente pelo cruzamento dos genes que são muito próximos e que poderia aí levar ao surgimento de descendentes com certas debilidades, certas anomalias, ou até mesmo com propiciar o desenvolvimento de doenças genéticas, tá certo? As pessoas casadas, é claro que as pessoas casadas não podem constituir um matrimônio enquanto estiverem na condição de casadas, enquanto ostentarem o status de casados, porque no nosso ordenamento jurídico impera o princípio da monogamia, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o outro cônjuge. Ou seja, trocando em outras palavras, trazendo para um linguajar um pouco mais coloquial, um pouco mais vulgar. É o cônjuge sobrevivente que casa com o, aspas, assassino do seu marido ou da sua esposa. É uma união que causa repúdio à sociedade, que é um repúdio moral. Então, o legislador civil entende que nessas circunstâncias há impedimentos matrimoniais para o casamento. Essas são as modalidades que vocês vão encontrar no Código Civil, devidamente regradas e regulamentadas, e são, na verdade, um rol taxativo, porque isso significa que são apenas essas as causas de impedimentos para o casamento, e não existem outras espalhadas pelo nosso ordenamento jurídico, ou esparsas pelo nosso ordenamento jurídico, tá certo? Mas muito bem, de que forma que esses impedimentos matrimoniais podem ser invocados? É lógico e é óbvio que as próprias pessoas interessadas não têm interesse em que esses impedimentos venham à tona, tá certo? Geralmente são as pessoas da sociedade, ou seja, as pessoas fora do vínculo, muitas vezes dos nubentes, que estão em situação de impedimento, que vão então se manifestar trazendo a notícia no sentido de que esses casamentos nessas condições estão propensos a serem realizados, mas que não podem ser realizados porque ali existe um impedimento matrimonial. De que forma que isso acontece? De que forma que esses impedimentos eles são opostos? Em primeiro lugar, existe então um incidente que muitas vezes ele ocorre dentro do próprio processo de habilitação do casamento, em que, uma vez tendo notícias, a sociedade tendo notícias de que aquele casamento vai ser realizado, qualquer pessoa capaz pode se dirigir até o oficial do registro civil aonde o casamento vai ser celebrado, cujos proclamas estão correndo, né? Processo de habilitação foi dado entrada e o processo de habilitação ali está tramitando, e levar essa notícia para o oficial do registro civil. Leva essa notícia de que forma? Por meio de documento escrito, instruído com as devidas provas. Esse documento tem que ser devidamente assinado pelo opositor, não pode ser feito de forma anônima, tá certo? Justamente para dar publicidade até mesmo aos nubentes que venham se manifestar no sentido de sua defesa, dizendo que, hipoteticamente, aquela alegação de impedimento matrimonial, ela não prospera, ela não tem razão de ser, tá certo? Obedecendo o princípio do contraditório e da ampla defesa, também previstos constitucionalmente, e que também pode ser aplicado aos processos administrativos, como é o caso do processo de habilitação para o casamento, tá certo? Nesse momento, então, o oficial do registro civil ele vai receber esse documento, instruído com as devidas provas, ou então o opositor ele vai dizer aonde o oficial do registro civil ele pode encontrar provas a respeito daquela alegação que ele está formulando ali, porque nem sempre
é fácil provar algumas daquelas situações por meio de documentos, porque alguns documentos nem todas as pessoas da população têm acesso. Desse modo, então, o oficial do registro civil, ele vai analisar as provas, o processo de habilitação, ele vai para o Ministério Público, que também analisa essas provas, e ao final, então, vai ser dado um veredito, dizendo se de fato aqueles impedimentos ou a oposição àqueles impedimentos prosperam ou não. São em linhas muito gerais, esses são, melhor dizendo, os procedimentos que encontram fundamento legal no artigo 67, parágrafo 5º da Lei de Registros Públicos, tá certo? Mas além das causas de impedimento matrimonial, também existem as causas suspensivas do casamento. Ou seja, também, né, a exemplo do que acontece com os impedimentos matrimoniais, as causas suspensivas do casamento, na verdade, são causas suspensivas da celebração do casamento. Enquanto que os impedimentos, eles podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, perante o oficial do registro civil responsável pelo processo de habilitação. As causas suspensivas do casamento também podem ser opostas, obedecendo às mesmas regras das causas de impedimento para o casamento. Só que nas causas suspensivas, a finalidade é proteger os próprios nubentes, é proteger os interesses pessoais dos nubentes, enquanto que nas causas de impedimentos matrimoniais, nós temos uma proteção à ordem pública, né, uma proteção à sociedade e não apenas a proteção aos interesses individuais que envolvem os nubentes. Então, quando nós falamos de causas suspensivas do casamento, nós estamos falando de causas que levam à suspensão da celebração. As causas suspensivas, elas são menos graves do que as causas de impedimento, tanto que, uma vez realizado o casamento com causas suspensivas, o casamento não é considerado nulo de pleno direito, mas ele é considerado irregular. Certo? Na verdade, as causas suspensivas, elas são uma advertência aos nubentes que acarreta, então, no casamento irregular ou na irregularidade do casamento. Como consequência, os casamentos irregulares, eles passam a ser regidos pelo regime da separação obrigatória de bens. Então, os casamentos irregulares que nascem a partir da celebração, contendo causas suspensivas da celebração do casamento, são considerados, então, casamentos irregulares. As causas suspensivas da celebração do casamento podem deixar de ser aplicadas para aquele caso se os nubentes obtiverem autorização para a celebração do casamento com dispensa desse requisito, tá certo? Isso vai ficar mais claro agora para vocês quando nós vamos estudar as causas da suspensão do casamento. Por que o casamento ele pode ser realizado se os nubentes obtiverem uma autorização para o casamento ser realizado nessas circunstâncias? Vejam, o casamento do viúvo ou da viúva que tiver filhos com o cônjuge falecido, mas que ainda não foi feito o inventário da partilha dos bens deixados pelo falecido. Então, se o viúvo e a viúva que têm filhos do primeiro casamento, se eles provarem perante o oficial do registro civil que não existiam bens a serem partilhados, que não pendem bens a serem partilhados, bens deixados pelo falecido, o casamento pode ser realizado, então, em condições normais, ele não passa a ser considerado como um casamento irregular, tá certo? E por que existe essa causa de suspensão?
Porque enquanto o inventário do falecido não for finalizado e a viúva ou o viúvo vier a contrair um novo casamento, pode haver confusão patrimonial. A mistura do patrimônio do primeiro casamento com o segundo casamento, a ponto então de prejudicar os direitos dos filhos havidos então do primeiro casamento, que acabou sendo encerrado por conta do falecimento de um dos cônjuges. Outra hipótese de suspensão do casamento é quando a viúva ou a mulher cujo casamento fora considerado inválido, ou seja, declarado nulo ou anulável, até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Isso para evitar que a mulher viúva ela esteja grávida do falecido marido quando adveio o evento morte que deu fim ao casamento, ao primeiro casamento. Então, precisamos esperar esse período de 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, no caso dos casamentos serem declarados inválidos, para que ficarmos comprovados de que o filho nascido nessas condições era de fato do cônjuge falecido, do primeiro casamento. E também para que possa ser destinado a ele, caso haja, os bens deixados pelo pai ou pelo pai falecido. Tá certo? Também, de novo, a viúva ela pode se casar com dispensa a essa causa suspensiva do casamento, se ela comprovar que, no momento da celebração do casamento, ela não estava grávida. Hoje em dia, isso é mais fácil com os recursos que a medicina possui hoje, levando-se em consideração que essas causas de suspensão, elas estão previstas, elas imperam no nosso ordenamento jurídico desde a edição do Código de 1916, lá no começo do século XX, a medicina não estava tão avançada ainda assim, então era mais difícil de se confirmar uma gestação. Então, hoje talvez não faça muito sentido essas causas de suspensão da celebração do casamento por conta dos avanços da tecnologia, principalmente na área médica, mas fazia sentido quando vigia o Código de 1916, que o Código de 2002 repetiu as mesmas disposições. E ainda nós temos elas hoje no nosso ordenamento jurídico plenamente válidas e vigentes. Outra hipótese também de causa de suspensão é com relação à pessoa divorciada, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, com o mesmo fundamento, para evitar confusão patrimonial entre o primeiro casamento e o segundo casamento. Caso também tenham filhos dessa união que foi dissolvida pelo divórcio, também possa ser atribuído e não desrespeitar nenhum tipo de direito sucessório dos filhos que advêm ou advieram dessa união, dessa primeira união que foi encerrada aqui no nosso caso pelo divórcio. E por fim, também existe suspensão da celebração do casamento, o tutor ou o curador e os parentes em linha reta e na linha colateral até o terceiro grau desse tutor ou desse curador, quer seja na linha colateral ou na linha consanguínea, enquanto o tutelado ou o curatelado, enquanto ele não, o tutor ou o curador, não houver prestado contas à sua administração, enquanto não cessar os seus encargos nessas funções. Tá certo? Por que isso? Para evitar também a confusão patrimonial, mas também para evitar os supostos golpes do baú, né? Mas tudo bem, a gente pode entender isso de uma maneira razoável se considerarmos como sendo o casamento entre tutor e tutelado, ou seu pupilo, e o curador e o curatelado. Mas o que os parentes em linha reta ou na linha colateral têm a ver, já que são distantes e não têm nenhum vínculo ou nenhuma ligação com essa atividade do tutor ou do curador na administração dos bens dos menores ou dos incapazes, porque muitas vezes esses tutores, esses curadores podem se beneficiar
armando um casamento ou simulando uma situação de casamento, no qual então o seu filho, por exemplo, se casa com a pupila ou o pupilo, ou o curatelado ou a curatelada, mas que acaba beneficiando, ainda que de forma indireta, o tutor e o curador. Nós não podemos esquecer que a principal função do tutor e do curador é a administração patrimonial. Então ele conhece o patrimônio dessas pessoas muito detalhadamente, como se fosse o seu próprio patrimônio. Razão pela qual, então, é muito fácil, nessas circunstâncias, termos um casamento por conveniências financeiras. E que esse tutor e esse curador acabam sendo beneficiados de uma maneira indireta, ou então fazendo-se valer por uma interposta pessoa para obter recursos, ganhos e vantagens indevidas por conta desse casamento. Assim como ocorre nos impedimentos, nas causas suspensivas do casamento, nós também temos a possibilidade de oposição às causas de suspensão, que seguem a mesma sistemática das causas de impedimento para o casamento. O procedimento é o mesmo, com alguns diferenciais que são típicos desse instituto. O primeiro deles, como eu já havia conversado com vocês, é que a oposição das causas de suspensão, elas visam proteger os interesses pessoais da família e também de eventuais terceiros interessados que se vinculem, que se relacionem com essa família, e ao passo que a oposição das causas de impedimento, elas visam proteger a ordem pública, porque os casamentos realizados naquelas condições causam uma repulsa social, tá certo? Aqui, a capacidade para opor as causas suspensivas, elas são maiores, elas abrangem apenas os parentes em linha reta, são os pais, os avós, os bisavós, os filhos, os netos, os bisnetos, os sogros e as sogras, porque tanto na linha reta consanguínea, como também na linha reta por parentesco, os colaterais até o segundo grau, ou seja, só os irmãos e os cunhados podem opor-se às causas suspensivas da celebração do casamento, tá certo? Então, ao passo que, quando nós vimos as causas de impedimento, por afetar a ordem pública, qualquer pessoa da sociedade que tenha notícia, por meio dos proclamas, por meio dos editais, que aquele casamento vai ser realizado, pode opor perante o oficial do registro civil, mediante documento escrito e não anônimo, aqui também seguem essas mesmas regras, opor as causas de impedimento. Aqui, as causas de oposição à suspensão, elas estão restritas ao interesse familiar. Então, por isso que nós temos esse diferencial de um instituto para o outro, ainda que eles sejam muito similares. E essas causas de oposição à suspensão do casamento ou as causas de oposição aos impedimentos matrimoniais, eles correm como incidente procedimental, melhor dizendo, junto ao processo de habilitação para o casamento. Então, está lá, tramitando o processo de habilitação, e aí, então, surge a notícia, ou alguém leva a notícia de que existe ou uma causa de impedimento matrimonial, ou uma causa de suspensão, de oposição à suspensão da celebração do casamento, tá certo? Nesse caso, o processo de habilitação, ele para que esses incidentes sejam resolvidos. Os autos do processo de habilitação é remetido ao Ministério Público e, repito, não é um processo judicial, é um processo administrativo que corre perante o oficial do registro civil, que foi, então, escolhido pelos nubentes para que os proclamas pudessem correr, para que o casamento pudesse ser celebrado, tá certo? Sobre o processo de habilitação para o casamento, vejam que na aula passada e na aula de hoje a gente já conversou bastante a respeito dele. É um procedimento que deve existir de forma prévia à celebração do casamento,
Justamente porque é o veículo que faz com que hajam as investigações a respeito da capacidade para o casamento, se existe ou não, como eu falei agora, casos de impedimento ou de oposição, bem como se os nubentes eles preenchem todos os requisitos legais estabelecidos pelo nosso Código Civil para a celebração do casamento. Lembrando sempre que o casamento ele é o negócio jurídico mais formal que existe no nosso ordenamento jurídico. Então, todas essas precauções e o cumprimento rigoroso de todas essas formalidades para que ele não seja anulado ou nulificado mais tarde, tá certo? Dentro, então, esse processo de habilitação também, ele tem a finalidade de tornar pública a celebração do casamento, e também de dar transparência por meio da publicação de editais, que são postos em locais de grande circulação no cartório, para que todas as pessoas da comunidade ou da sociedade ali do entorno possam, então, ter notícias de que naquele dia, naquela hora, naquele local, vai ser celebrado um casamento. E se eles quiserem, se tiver alguma notícia de alguma causa de impedimento matrimonial ou de suspensão da celebração do casamento, é o momento de se opor. É aquela velha frase, pessoal, que ficou muito difundida. Falem agora ou calem-se para sempre. Antes isso fazia parte de um ritual dentro da celebração do casamento. Hoje, isso é feito dentro dos autos administrativos do processo de habilitação para o casamento. Transcorrido todo o processo, depois não tendo nenhum incidente, ou se tiver algum incidente, esse incidente já estando resolvido, ao final, o oficial do cartório de registro civil, ele vai lavrar uma certidão de habilitação. É por meio dessa certidão de habilitação que os nubentes estarão aptos para o casamento, certo? Só depois que eles estiverem com esse documento em mãos é que eles efetivamente poderão, teoricamente, marcar data, dia e local para a celebração do casamento e podem tomar todas as providências para isso. Só que tem um porém. Essa certidão de habilitação para o casamento, ela tem prazo de validade de 90 dias, a contar da data da sua expedição. O que isso significa? Que o casamento, a celebração, a cerimônia tem que ocorrer dentro desses 90 dias, sob pena de perder a eficácia. Se porventura acontecer algum caso fortuito ou força maior, os nubentes não conseguirem celebrar o casamento dentro desse prazo de 90 dias, a certidão de habilitação ela perde a validade e um novo processo de habilitação deve ser proposto. Voltamos tudo à estaca zero. Voltamos tudo ao começo, como se esse primeiro processo de habilitação ele nunca houvesse existido, ok? Eu chamo a atenção de vocês agora, pessoal, para uma inovação legislativa, ou seja, nós tivemos agora, em junho de 2022, a edição de uma lei, que é a Lei número 14.382 de 2022, que criou o sistema, ou melhor, o Serviço Eletrônico de Registros Públicos. Essa lei, 14.382, ela trouxe grandes modificações dentro da Lei de Registros Públicos, porque, além das regras do Código Civil, todos os procedimentos para o casamento, o processo de habilitação, ele está previsto na Lei de Registros Públicos, que deve ser interpretada e utilizada em conjunto com as disposições do Código Civil. Algumas delas, se vocês pegarem para ver, são praticamente repetidas, né? Mas os dois diplomas legislativos devem trabalhar em conjunto nessa nossa seara quando falamos a respeito do casamento, impedimentos, formalidades para o casamento, casos de oposição, processo de habilitação. Toda essa parte procedimental está prevista na Lei de Registros Públicos. E agora, então, em junho de 2022, a Lei 14.382 criou o Serviço
eletrônico de registros públicos. E trouxe uma grande inovação e sendo que uma parte dessas inovações afeta justamente ao casamento. E é isso que eu trago para vocês aqui agora e que eu peço a atenção de vocês para que estudem em cima de legislação atualizada. Por quê? Porque essa lei nova, a 14.382 de 2022, ela modificou os dispositivos, alguns inclusive do Código Civil, mas eles não foram revogados de forma expressa. Então, pessoal, quando vocês pegarem o texto do Código Civil, vai estar lá constando o mesmo texto, conforme ele foi promulgado e entrou em vigor em janeiro de 2003, quando o Código Civil passou a viger na nossa sociedade, no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos aqui uma revogação tácita e não expressa. E isso é muito perigoso, porque pode nos induzir em erro, principalmente para quem vai partir aí para um concurso público. É esse tipo de situação que os examinadores dos concursos públicos eles adoram, justamente para testar o conhecimento dos candidatos, ok? Então, pessoal, o que modificou com relação ao casamento a Lei 14.382? Em primeiro lugar, a partir de agora, os nubentes podem ingressar com o processo de habilitação por meio eletrônico. Então, não é mais necessário se dirigir até o cartório de registro civil. Geralmente, regra geral, o registro civil competente para realizar o casamento é aquele que pertence ao domicílio de um ou de ambos os cônjuges, ou futuros cônjuges, né, os nubentes. Se os nubentes tiverem domicílios diferentes, há necessidade de se pedir autorização para ou comunicar o oficial do registro civil do domicílio de ambos os nubentes, dizendo que o casamento vai ser realizado, para que os editais que dão notícia da celebração daquele casamento sejam publicados em ambos os cartórios, de ambos os domicílios, justamente para fazer valer o princípio da transparência e da publicidade. Lembrando que um casamento ele jamais pode ser secreto, pode ser ocultado, ele é público e notório, daí a questão do registro, daí a questão das formalidades, ele tem sempre eficácia erga omnes. A partir de agora, então, o processo de habilitação ele pode ser feito de forma eletrônica, virtual, digital, tá certo? Dá-se entrada, os documentos também são apresentados. Os documentos que instruem, né, o processo de habilitação também são todos agora informados por meio digital. Outra modificação, o casamento. Ele pode ser feito através de videoconferência. Essa foi uma coisa que aconteceu na nossa sociedade por conta da pandemia do coronavírus, naquela fase mais grave, mais aguda, em que nós ficamos isolados. Então, muitos cartórios estavam fazendo ou celebrando casamentos de forma virtual, por meio de videoconferência, mas tinham apenas uma autorização do Conselho Nacional de Justiça para isso, e também dos colégios, né, e dos órgãos que fiscalizam e que regulamentam os registros públicos. Mas, a partir de agora, isso está oficial. Tanto é que foi modificado o artigo 67, parágrafo 8º da Lei de Registros Públicos, que a partir de agora, então, deve ser interpretado em conjunto com o artigo 1534 do Código Civil. Então, pessoal, a celebração do casamento pode ser agora por videoconferência, desde que seja dada ampla publicidade a terceiros para que qualquer pessoa da sociedade possa acompanhar ao vivo, ou seja, de forma sincrônica, aquele casamento, acompanhar a manifestação de vontade dos nubentes, das testemunhas e da autoridade celebrante. Ou seja, a única coisa que mudou com essa nova legislação é que nós não estaremos mais na presença física uns dos outros, mas agora estamos na presença virtual, tá certo? Mas todos devem estar conectados ao mesmo tempo, assim como permitir também o acesso a qualquer pessoa da sociedade, porque o casamento ele é um ato público e que deve ser celebrado de portas abertas, como nós vamos ver daqui a pouco, né?
A celebração desse casamento, ela também deve ser registrada, né, e anotada nos autos do procedimento de habilitação, ou seja, deve ser provado nos autos do processo de habilitação que o casamento foi celebrado nessa forma, então deve ser disponibilizado ali o link de acesso a essa celebração, que vai ficar armazenada numa plataforma específica, tá certo? Qualquer pessoa vai poder ter acesso a ele, e isso tem que ser, isso é tudo garantido pelo princípio da transparência e da publicidade. A lei ainda não traz para a gente os procedimentos. Como isso deve ser feito? Ela instituiu o serviço, mas os aspectos procedimentais do serviço, ela não foi estabelecida. A lei não estabeleceu. Razão pela qual, então, vai ser a prática do dia a dia que vai levar-nos a trazermos regras mais específicas, principalmente com relação, então, ao armazenamento dessa celebração, a que plataforma deve ser utilizado, a disponibilização do link para qualquer pessoa da sociedade. Se porventura uma das testemunhas cair a conexão, o que acontece? Essa videoconferência ela vai ser inválida, o casamento vai ser inválido. Então, todas essas questões de ordem técnica e procedimentais ainda pendem de resolução. Outra modificação também que traz é que os proclamas, né, eles não precisam mais ser afixados em ambos os domicílios, os cartórios de ambos os domicílios dos nubentes, caso eles tenham domicílios diferentes, e nem há mais a necessidade de publicar na imprensa local, nos jornais de grande circulação, como prevê o Código Civil, ou previa o Código Civil, que agora teve essas disposições revogadas de forma tácita, tá certo? Não há mais essa necessidade, até mesmo porque agora, por conta dos meios digitais, os meios digitais e a divulgação por meios digitais, por meios informatizados, ele tem o mesmo efeito do que a publicação nos jornais de grande circulação. Isso, por um lado, é bom porque diminui o custo de um processo de habilitação. O prazo também para apresentar as impugnações dentro do processo de habilitação agora é de 15 dias a contar da data dos proclamas. Então, temos que ficar também atentos a este prazo, né? E os incidentes de impedimentos matrimoniais, de oposição de impedimentos matrimoniais ou de oposição de causas de suspensão do casamento, tá certo? Passou agora a ser detalhado na própria Lei de Registros Públicos, lá no parágrafo 5º do artigo 67, que agora devem ser interpretados em conjunto com os artigos 1527 e 1531 do Código Civil. E, por fim, uma outra modificação bastante importante é que o Ministério Público ele não é mais necessário dentro do processo de habilitação. Porque, como eu já havia comentado com vocês, o Ministério Público, na função de fiscal da lei, ele atua dentro dos processos de habilitação justamente para verificar se todas as formalidades, todos os procedimentos, todos os trâmites estão sendo realizados de uma maneira adequada, de uma maneira correta, segundo os ditames da lei. A lei está sendo obedecida. A partir de agora, então, o Ministério Público não necessita mais se manifestar nos processos de habilitação, a não ser que seja instaurado algum incidente de impedimento matrimonial ou de causa de suspensão da celebração do casamento. Por um lado, essa modificação é positiva, porque os processos de habilitação passam a tramitar de uma maneira mais rápida do que quando nós estávamos ainda na versão antiga, onde então, porque o Ministério Público ele deveria se manifestar no processo de habilitação para o casamento, todo o procedimento então demorava um pouco mais de tempo, tá certo? Essas são, pessoas, em linhas gerais, as principais modificações que nós temos, e repito, para que vocês tenham cuidado, porque essas modificações foram feitas de forma tácita e não de forma expressa. Então, eu repito, se nós pegarmos o texto do Código Civil, vai estar lá constando bonitinho a mesma redação, conforme
nós tivemos a edição, a promulgação do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, tá certo? Muito bem. Passada e superada essa fase da impugnação para o casamento,